A gente passou 2 dias, né, na CBF, aí fomos tirando o máximo de como vai funcionar essa relação aí dos dois, né, e um técnico agora, o outro que vai chegar daqui a um ano, né, no caso do Diniz e do Ancelotti. Na coletiva, sim, houve essa. Eu não diria que o Fernando Diniz estava incomodado, não. Não achei ele incomodado com o assunto, mas ele claramente botou ali uma questão de que ele não queria falar desse assunto, porque tá uma construção, tanto da CBF quanto da equipe do Fernando Diniz. Ó, ele é o técnico da seleção por um ano, ponto, tem autonomia, não vai conversar com nenhuma outra pessoa. Então, ele não quer falar nada do que vai acontecer, até porque ele falou para a CBF que só vai decidir se fica ou não depois. A questão da Copa América do ano que vem, inclusive, a CBF, a expectativa é ter já o Ancelotti treinando, né? Ela entende que vai ter, e ela quer que o Diniz esteja junto, mas é uma questão que ainda não está decidida. Mas sim, você teve ele quer dizendo educadamente que não queria falar sobre o assunto e que ele é o técnico, ele vai usar os métodos dele, né? Ele tratou, até achei ali na coletiva, de uma forma tranquila, esses assuntos espinhosos. Um era esse do Ancelotti e o outro a questão dele, do conflito de interesse dele quando for fazer convocação, porque ele é técnico do Fluminense também. Eu até perguntei, o colega da Globo também, o Carlos Gil, e ele diz que ele vai usar o senso de justiça dele, em que ele consegue separar bem as cabeças de técnico do Fluminense e de técnico da CBF, que vai convocar quem foram os melhores, independente de questões de que time tá, qual vai ser o efeito, vai ter em campeonato e tal. Essa foi a resposta que ele deu nesses dois assuntos espinhosos. E aí, no meio dessas conversas todas, eu fui perguntar sobre a história do Ancelotti, como é que ia funcionar, até porque a gente sempre está tentando entender, o PVC já colocou aqui, quais tipos de garantias tem, né, de quando vai chegar e tal. Eles estão muito confiantes, entendem que tem todas as garantias, olharam no olho, o moço falou para o italiano, o Ancelotti falou para eles, firme, tô lá quando acabar o contrato, então eles não têm nenhuma dúvida. Eu não vou conseguir perder essa, perdão, Rodrigo. Como é que se fala isso aí em italiano, PVC? Você sabe essa aí? Como é que fala? Ó, Aí, ó. tô fechado. Eu ia falar sim, firme, acho que pode ser firme, eu vou descobrir já, peraí. Tá, Mas boa, assim, beleza. ele falou sim. Não, eu vou resolver esse. Eles conversam em português e espanhol, o PVC. Ah, é? Legal essa informação. Isso foi uma das coisas. O Ancelotti fala um pouco de português, e quando ele não sabe as coisas em português, ele usa meio, pelo que eu entendi ali, é o portunhol, ali. Entendeu? Ah. Exatamente. Ele fala bem espanhol, então a conversa ali do Edinaldo com o Ancelotti é em português e espanhol, não é em italiano. Tita, tá certo. Dita ou então fermezza. Fermezza é firmeza, já então no campo da gíria. Gostei dessa, hein? Gostei dessa, isso aí gostei. Firmeza, a gente usa, uma gíria mais antiga aqui, né? Podemos dizer da minha época, PVC, que a gente era... Se bem que eu acho que na minha já não usava mais firmeza. Também usamos, nossa geração também usa firmeza. A minha, pelo menos. Firmeza, sim. É boa. Mais paulista. Mais paulista, é verdade. Eu acho que aqui no Rio a gente não usava muito. E aí, nessas conversas, o Ancelotti falou para o Edinaldo, que disse que vai morar no Brasil, que está empolgado com a ideia de morar no Brasil. E o PVC até já tinha falado, ele tem uma companheira canadense, né, que mora no Canadá. Isso. E disse que ela gostou da ideia também. Foi o que a CBF me contou, o Edinaldo contou. Que ela gostou da ideia Eu vi até que ela tem o sonho de morar no Rio. Pode ser um exagero. Eu não sei se é nesse nível, mas falou que os dois gostaram da ideia de morar no Brasil. Não é que era uma coisa assim, vamos ter que fazer esse sacrifício. Ele, segundo a versão o Edinaldo nas conversas, é que eles demonstraram que é uma coisa positiva do cargo, não como um sacrifício que eles estão fazendo. Então, ele viria para cá. E aí, uma coisa que eu ia contar ontem, eu falei rapidamente, mas vou aqui conseguir um pouquinho mais de informação. A CBF tentou, de fato, que o Ancelotti fizesse esse papel como se fosse tal Diniz hoje em dia, né? Que ela dividisse com o Real Madrid o técnico. E aí o Real falou, não. Migão. Hoje não. Esse eu sei falar. Ele respondeu, não é così.
Aí teve aquela conversa, acho que eles ainda ficaram de analisar a ideia, aí o braço direito lá do Florentino, que é José Sanches, né? Falou, não dá não. Então, essa coisa... A gente tem que contar também que o Fluminense está aqui, né? No Rio de Janeiro, do lado, tem essa condição. Mas já tem todas as questões que a gente já debateu aqui, com o Real Madrid também iam existir, não de convocação, mas iam existir de tempo de trabalho e tal, enfim. Mas são 3 informações importantes que o Rodrigo traz para a gente. Primeiro, então, de que o Ancelotti sinaliza de que não seria um sacrifício morar no Brasil, ou seja, ele toparia essa ideia. A segunda, sobre, inclusive, do ponto de vista da família, da esposa, de gostar dessa situação. Outra, das conversas em português do Edinaldo e do Ancelotti, que é uma situação curiosa, isso é legal, já mostra que o técnico está ambientado, já, claro, no vestiário do Real Madrid tem vários brasileiros, e ele já trabalhou com brasileiros a vida inteira, não só com brasileiros, mas com próprios jogadores portugueses, isso é uma evolução no ponto de vista de comunicação. E essa última informação também é muito importante, quer dizer, então, que o Real Madrid foi questionado assim, vocês topam dividir aqui o Carlito, vamos dividir, vamos compartilhar la pasión, pero não se pode Carleto não dá, não vai rolar? Foi assim que o Real Madrid falou não? Chegou a analisar a ideia, não foi que recusou logo de cara, mas depois entendeu que não funcionava. Mesmo ele trabalhando só na data FIFA e tal, o argumento da CBF era o Real Madrid não tem nem jogador da data FIFA, porque vai todo mundo, né? Todos são selecionáveis ali, né? Mas não convenceu ali. Era um argumento interessante, né? Porque deve ficar vazio o CT do Real Madrid data FIFA. Puf. Se fizer um gráfico assim, faz um espalha pelo mundo, cada vai para um lado, né? Igual no tabuleiro. Pouca gente para treinar ali, talvez uns garotos que estão subindo, alguma coisa assim. Mas não rolou isso aí. E aí a gente vai ter que... Outras coisas que a gente trouxe de informação hoje era que a CBF pagou uma multa para o Fluminense, apesar de não ter rescindido o contrato. A informação que eu e Igor apuramos é que foi em torno de 7 milhões de reais, que seria entre 6 e 7. Esse era o número que a gente tem. E que é o valor que seria metade do que era uma multa do Fluminense. E aí é uma compensação que a CBF está dando por contratar o técnico também durante um tempo. Aí para os cofres do Fluminense, o Mário Bittencourt já falou isso, inclusive, abertamente, que ele não tinha dito era o valor, e aí a gente apurou que o valor é em torno disso, 6 a 7 milhões, que é o que a CBF vai pagar para o Fluminense.